Projetos são empreendimentos que têm um início, um meio e fim. São definidos, ou seja, nós conseguimos perceber claramente qual é a proposta, qual é o escopo, qual a razão do projeto surgir dentro de uma empresa, seja por conta de uma oportunidade, de um problema, ou por um interesse da organização ou de uma pessoa desta organização em desenvolver ações que diferenciem a empresa em relação às suas concorrentes. Todo projeto envolve incerteza, porque existe uma condição de risco. É importante também destacar que projetos têm uma forma bem diferenciada de gestão em relação aos processos comuns dentro de uma empresa. Em projetos, a forma de se pensar e agir é um pouco distinta, porque não apenas os números, os indicadores financeiros são levados em conta. Outros indicadores são igualmente relevantes, como, por exemplo, o controle do tempo, do cronograma, da qualidade dos produtos e dos serviços que estão sendo gerados. Neste slide, vemos as diferenças entre um projeto e um processo. Vale lembrar que um projeto é um conjunto de atividades únicas, singulares, que tem início, meio e fim, enquanto que o processo são atividades rotineiras que ocorrem no dia a dia de uma empresa, de qualquer segmento. No comércio varejista, nós temos processos, a prestação de contas, entre outras. Por sua vez, voltando ao caso dos projetos, são condições decorrentes de uma demanda da própria empresa ou da sociedade. Um exemplo de projeto, a construção ou ampliação de um ponto de venda. A diferença de modelo e plano de negócios. O modelo, ele antecede a elaboração do plano de negócios. É a lógica que está por trás do negócio. Mostra as relações entre, por exemplo, a empresa, os fornecedores, os clientes, entre outros possíveis agentes de negócio. O plano de negócio é a forma como o negócio será construído, com detalhamento de etapas, prazos, custos, padrões de qualidade. A pergunta então: um projeto tem modelo ou plano de negócio? A resposta é ambos. Um projeto pode ser um modelo, como também um projeto contém planos descritivos para vários aspectos. Por exemplo, um modelo de negócio é o chamado pitch. Vocês estudaram neste curso uma disciplina que discutia como elaborar um pitch. Pois bem, o pitch é uma intenção. Poderíamos considerar um projeto como a elaboração do pitch. Esta mobilização de pessoas em uma empresa para fazer um pitch pode ser um projeto. E o projeto, quando estiver em processo de elaboração, ele deve possuir planos. Um plano para descrever os prazos, o controle do tempo. Um plano para estudar e controlar a qualidade dos produtos. Um plano para controle das finanças, do orçamento, entre outros. Neste slide, vemos o processo de priorização de entrega de produtos ou serviços em um projeto. São várias as possibilidades de práticas em projetos. Está muito em voga as chamadas práticas ágeis,
que são aquelas que têm um maior envolvimento do cliente, do usuário, ao longo do projeto. Dizíamos que, no passado, as práticas eram tipicamente características do que chama-se de waterfall. Está aí à direita de vocês, é a terceira linha de cima para baixo. Uma tradução livre para o português seriam projetos em cascata. São projetos nos quais o cliente, o usuário, não tem tanto envolvimento com o produto, o serviço que está sendo gerado, quanto há nas chamadas práticas ágeis. Existem também modelos híbridos que misturam um pouco as práticas ágeis com as chamadas práticas tradicionais. Não temos tempo neste curso para explorar cada uma delas, mas eu convido a vocês que tenham interesse em avançar nos estudos. Aqui à direita existem algumas das práticas que estão em discussão. Vale a pena estudar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Como dissemos, os projetos em cascata, ou waterfall, são projetos considerados tradicionais. Isto porque as etapas desses projetos são bem definidas. Então vemos aqui na primeira linha, existe uma etapa de iniciação, outra de planejamento, que aqui em azul aparece como projeto, depois a fase de execução, teste, depois o desenvolvimento e, por fim, a implantação ou finalização. Os projetos com a metodologia ágil, notem que já existe uma menor duração, uma compactação. É praticamente um ciclo que ocorre entre o projeto, o desenvolvimento, o teste, a implantação e o fechamento. Então isso é em fluxo contínuo. Uma outra forma também considerada de prática ágil, e aí nós colocamos como entrega contínua. Esse tipo de modelagem é bem típica da área de tecnologia. Esta ilustração mostra como funciona um projeto em cascata. São etapas que nem sempre aparecem de uma forma tão nítida. Então, no início temos o conceito, a ideação de que forma pensamos o escopo. O objetivo do projeto será um produto, será um serviço? Algumas discussões ocorrem nesta etapa, que se chama de iniciação. O planejamento começa também durante a iniciação e ele se prolonga ao longo do tempo até praticamente o término do produto, do projeto. A etapa também de controle, ela inicia-se na iniciação e tem uma duração tão longeva quanto o planejamento, ou um pouco mais. E, finalmente, temos a execução. Percebam que a execução ocorre concomitantemente ao planejamento, bem como a iniciação. Isto porque algumas atividades podem e devem ser aprimoradas, revendo, por exemplo, alguns conceitos que foram estabelecidos no início do projeto. E o encerramento, que corresponde à entrega formal, quando existe documentação que comprove o atendimento ao que foi requisitado pela parte contratante, seja o cliente, seja o patrocinador ou o próprio usuário. Há uma norma, a BNT, ISO 21500, de 2012, que ajuda a compreender a organização de projetos. Além desta, existem outras aqui relacionadas. Elas são mais uma proposta, uma recomendação, não uma imposição. Então, quem deseja se relacionar, por exemplo, com entidades governamentais e de repente encontrar em um edital as normas ABNT, devem acompanhar, portanto,
as que estão aqui relacionadas. A 21.500 é pautada nas diretrizes do PMBOK, que é um guia editado pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, em inglês PMI. A ISO 21500 fez uma adaptação de uma das versões do PMBOK. Outras normas ISO também, como a ISO que relaciona as diretrizes de qualidade, a que se relaciona à gestão de riscos, a como fazer auditoria em projetos e como avaliar o desempenho de projetos. Destaco que essas normas não têm valor legal, elas são apenas proposições, recomendações, e especialmente naqueles casos em que se pretende trabalhar com governos. Depois deste breve panorama que fizemos sobre o projeto e o seu universo, vamos conversar um pouco sobre os principais gargalos, dificuldades na implementação de um projeto. Temos aqui uma pesquisa realizada em 2017 e traz a realidade da região Norte e Nordeste com relação a problemas em 684 projetos estudados. Esses projetos tiveram uma duração de aproximadamente 10 meses. Vejam que a maior parte dos projetos pesquisados tiveram um sucesso considerado parcial. E o que é considerado um sucesso em um projeto? É quando ele é entregue dentro do orçamento, com a qualidade pactuada com o cliente, o patrocinador ou usuário, e também ele está dentro do prazo. Esta pesquisa foi realizada com entidades da sociedade civil, empresas particulares, e ela está disponível em um site. Aqui à direita de vocês têm o hiperlink, se quiser dar uma olhadinha. Notem que a região Nordeste, em relação a outras regiões do Brasil, é a que apresenta os piores indicadores em termos de maturidade, isto é, em termos de uma cultura voltada a projetos. A região Norte e Nordeste foram consideradas de uma forma única. Mesmo assim, elas ficam muito atrás, por exemplo, do Distrito Federal, que tende a concentrar boa parte dos investimentos públicos. E o que vem a ser, então, um sucesso? Você terminar um projeto dentro do custo, dentro do orçamento, dentro dos padrões de qualidade, é um indicador, são indicadores possíveis. Só que nem todos os indicadores eles são tão facilmente avaliados. Existem alguns projetos sociais, por exemplo, que são de longa duração e são de difícil mensuração. Aqui temos, então, o que nós devemos considerar em um projeto. Qual é a proposta? Alguns planos de projeto, eles estabelecem as próprias normas ABNT, que vimos há pouco, elas consideram aspectos importantes a serem avaliados. Os clássicos, a chamada tripla restrição, são valores, orçamento, tempo e qualidade. Para quem esses indicadores serão apresentados? Qual é a importância desses indicadores? A depender do tipo de projeto, podemos não ter um destinatário, mas muitos destinatários. Pessoas que têm interesse no projeto, no produto que está sendo desenvolvido, no serviço que será prestado. E aí temos que colocar em uma hierarquia, seja por ordem de importância. Essa importância tem a ver com o valor que foi investido pelo patrocinador, ou ainda para quem este projeto está sendo realizado. Aí colocaríamos a importância no usuário. Nem sempre quem patrocina um projeto será beneficiado por ele. Outra condição: o que nós estamos avaliando pode ser quantificável em termos
financeiros ou em termos físicos, quantidade física, aí existe uma medida a ser tomada. Pensem, por exemplo, na reforma de um imóvel. De que forma nós podemos quantificar esta qualidade? Somente pelo valor que foi investido? O valor investido garante qualidade superior? Qual o tempo decorrido do projeto? Este projeto ele deve ter uma data fixa. Por exemplo, Copa do Mundo. Existe um prazo determinado para o início do evento. Não se pode alterar. Indicadores de desempenho são medidas para avaliar a capacidade técnica de um projeto. Os indicadores são pautados em alguns dados: a data de início e de término, a situação das entregas, entendam entregas como sendo parciais de um determinado trabalho, como o cronograma está avançando ou se ele não está avançando, quantas mudanças, esse é um ponto importante, quantas mudanças foram solicitadas, quantas foram efetuadas, por quem foram solicitadas essas mudanças, também são indicadores para se perceber o grau de influência das partes interessadas no projeto. Quando há possibilidade de se fazer uma avaliação física para se perceber defeitos ou situações não desejadas em termos de qualidade, os custos reais, os custos previstos e os reais, entre outros. Há critérios de qualidade que precisam ser pactuados antes do evento, do projeto se iniciar. Esses critérios são acordados entre o desenvolvedor do projeto e as partes interessadas, principalmente os usuários, clientes e patrocinadores. Notem que a pactuação ocorre no início do projeto. A análise do desempenho técnico vai levar em consideração alguns aspectos. Já citamos o prazo que é estabelecido para o projeto, o tempo de atendimento a solicitações não previstas, a forma e o tempo, o custo também de resolução de problemas, a capacidade de produção da empresa ou a compra de equipamentos suplementares para se resolver um problema de produção. Outra possibilidade é a terceirização de algum aspecto produtivo do projeto. Aí a avaliação de diferença entre o que foi acordado e o que está sendo obtido durante o projeto. É uma avaliação sistemática, regular. E qual o prazo desta avaliação? Isso depende do projeto. Pode ser semanal, pode ser diário, pode ser quinzenal, pode ser por hora. Isso, de fato, vai depender muito da característica do projeto que nós estejamos falando. O importante é se dispor de estimativas prévias e que estas estimativas sejam corrigidas durante o projeto. Nós não vamos ter, portanto, uma estimativa única. A estimativa, ela nos dá uma ideia de como prever o comportamento em termos de custos, em termos de utilização de recursos, de matéria-prima, de contratação de pessoas. Utilizar, por exemplo, pessoas que não necessariamente são trabalhadores da empresa. Nós podemos ter mão de obra terceirizada. E os indicadores de realização? Bom, entre muitos possíveis, temos a quantidade de tarefas a serem elaboradas, a serem desempenhadas, também conhecidos como backlog, a tarefa que está sendo executada e a tarefa concluída. Este controle pode ser efetuado num tipo de ferramenta chamada Kanban. Outra possibilidade também de controle é a hora que foi destinada ao projeto. Quantas horas foram alocadas,
quantas foram previstas no início do projeto e quantas foram alocadas para as atividades. Podemos estudar as horas destinadas a trabalhadores qualificados ou a atividades complexas. Esse tipo de hora, evidentemente, deve ter uma diferença em relação a outras que não tenham tanta complexidade. Um dos indicadores clássicos utilizados em projetos é o índice de variação de custo, em inglês a sigla CPI, e o índice de variação do cronograma, SPI. Um projeto que ele está no prazo e no custo previsto, ele tem ambos indicadores acima de 1. Um projeto que é atrasado e está gastando muitos recursos, ele tem ambos indicadores abaixo de 1. Como é que se calcula o índice de variação de custo? É muito simples. Basta se obter o valor gasto dividido pelo valor planejado. A variação de cronograma, da mesma forma, se tem as horas efetivamente trabalhadas dividido pelas horas que foram planejadas no início do projeto. É uma medida que nos ajuda a compreender se o projeto ele está dentro dos gastos previstos, se ele está dentro do prazo previsto. Uma condição, por exemplo, é se ele estiver atrasado e dentro do orçamento. Ele tem um SPI abaixo de 1, portanto ele está atrasado, e o CPI está acima de 1. Não é a melhor condição que desejamos, apesar de estar dentro do orçamento. Outro problema também é quando é um projeto que ele está avançando rapidamente, porém gastando muitos valores orçamentários. Ele tem o SPI acima de 1 e o CPI abaixo de 1. Alguns podem questionar, mas um projeto que está gastando menos recursos não seria um bom projeto? Se ele estiver atrasado e gastando pouco, significa que alguma imperfeição existe e, portanto, ele é mérito de atenção por parte da gestão do projeto. Há várias formas, há várias métricas de se controlar um projeto. Algumas destas levam em consideração métodos quantitativos. O método de Pareto, que veremos daqui a pouquinho, é uma medida clássica que diz que 20% das atividades gastam 80% do orçamento. As métricas de completude podem ser também através de uma atribuição de progresso com base em percentuais a determinadas partes do projeto. Nós iremos arbitrariamente designar etapas que julgamos serem marcos importantes para se avaliar a progressão do projeto. Outra possibilidade é fazer avaliação diária das atividades que estavam previstas e das que foram realizadas. Além da avaliação diária, pode ser também efetuada uma auditoria semanal, quinzenal, a depender da duração e da característica do projeto. No dia, na data estabelecida para avaliação da atividade, deve-se perceber se a atividade foi realizada dentro dos padrões de qualidade acordados e também os gastos que foram incorridos até aquele momento. Por fim, outra possibilidade é se avaliar as horas gastas por profissionais alocados a determinadas atividades. Vale lembrar que esta auditoria é também subjetiva, pois o relatório das atividades é baseado no relato do próprio profissional, ainda que exista um auditor, uma outra parte, que faça o controle. Nós não podemos ter plena certeza de que aquelas horas gastas efetivamente
foram suficientes para se desenvolver a atividade. Algumas convenções utilizadas no controle do tempo em projetos podem ser através de cores, como se vê no quadro à esquerda, ou através de percentuais. Percebam que estes percentuais são apenas indicações, não são medidas fidedignas do desenvolvimento da atividade. Por exemplo, uma atividade iniciada não necessariamente significa que 20% do projeto ou dela já foi desenvolvida. Nós estabelecemos esse referencial para se dar uma ideia do quanto precisa ainda ser feito. Da mesma forma, uma atividade que faltam pequenos ajustes para a conclusão, não se pode dizer que chega a 80%. Pode ser mais, pode ser menos. O que é importante é considerar um referencial. E fiquem muito à vontade neste ponto para estabelecer os seus próprios referenciais. O gráfico de burn-down, ou pontos realizados, é muito utilizado em metodologias ágeis de projetos. Ele mostra apenas o trabalho que ainda precisa ser concluído. Ele não indica se a equipe está trabalhando nas atividades corretas. E também não indica se houve mudança no escopo. Ele serve apenas como uma indicação de tendência. Ele está associado à gestão de tarefas, não necessariamente à gestão de projetos, como nós temos visto neste módulo. Nesta ilustração, temos uma projeção de gastos ao longo das fases de um projeto. É a chamada curva S. Note que essa curva laranja dos valores acumulados, ela se assemelha a um S com ascendência. No início do projeto, nós temos o estudo de viabilidade inicial, o detalhamento do que será elaborado, o escopo, pelo menos uma versão preliminar do que será trabalhado, e aí, progressivamente, se vai avançando na etapa de planejamento. Os gastos eles tendem a aumentar substancialmente à medida em que o projeto evolui. Dizemos também que os riscos nas fases iniciais são maiores. Os riscos não aparecem nesta ilustração. Estou complementando apenas os dados que aí apresentam-se. Apesar dos gastos serem menores, os riscos são inversamente proporcionais. Os riscos tendem a ser maior no início do projeto. Isto porque não sabemos a quantidade de recursos que nós teremos ao longo do projeto. Ainda que seja, por exemplo, um projeto com recurso público, ou que já seja um projeto com recursos garantidos. Mudanças imprevistos podem levar a um aumento e também diminuição das condições próprias ao desenvolvimento das atividades. Em azul, no gráfico, vemos o percentual. Diferentemente do valor acumulado, este percentual, evidente, ele tende a decrescer nas etapas finais do projeto, que correspondem ao encerramento. Falamos sobre marcos, mas o que são marcos-chave? Para que eles servem? Da palavra em inglês, milestones. Os marcos são demarcações que representam atividades importantes para o projeto. Nestas datas, nós podemos estabelecer algumas cerimônias, alguns atributos a serem atingidos. Um exemplo disso, uma reforma de uma loja, nós poderíamos dizer que um marco seria a pintura do estabelecimento, ou ainda o assentamento do piso. Enfim, cada etapa teria uma demarcação e uma auditoria correspondente. Deve-se evitar uma quantidade muito grande de marcos. Apenas serão demarcadas as atividades consideradas importantes, chave. Nesta ilustração, nós vemos aqui apenas os marcos mais significativos. Não é obrigatório
se criar um gráfico como que se vê aqui. Este gráfico ele apresenta apenas os marcos, ele ignora as demais atividades. Os chamados gráficos de Gantt e os gráficos de milestones, ou marcos. O gráfico de Gantt ele apresenta a duração da atividade. Nós podemos ter a junção do gráfico de milestones, de marcos, com o gráfico de Gantt. Seriam então esses quadrados verdes sobrepostos a essas barras laranjas. Então, por exemplo, na tarefa número 1, nós teríamos 3 marcos importantes. Na tarefa número 2, teríamos 4 marcos. E na última tarefa, a tarefa número 3, teríamos outros 4 marcos. Sendo que, na tarefa 3, o primeiro marco ele está antecedendo a própria duração da tarefa. Porque algumas condições prévias, tanto da tarefa 2 quanto da tarefa 1, precisariam ser atendidas para que a tarefa 3 fosse desenvolvida. Um exemplo, imaginemos que na tarefa 2 houvesse uma atividade que gerasse um relatório parcial. Aquele marco que aparece lá na tarefa número 3, aquele primeiro marco, seria a aprovação de um relatório que foi gerado na tarefa 2. Uma auditoria, por exemplo. Se nós estivéssemos naquele exemplo que foi dado da reforma de um espaço, um auditor faria a avaliação das instalações elétricas em um determinado momento. A partir deste relatório, poderia-se dar continuidade à atividade número 3. Do contrário, se pararia naquele momento para se rever o projeto e rever a qualidade do que se estava executando. Neste slide, temos o gráfico de Gantt relacionando o progresso ao que se foi planejado, numa escala de tempo. Tipicamente, essa apresentação consta de alguns softwares, alguns programas que ajudam no controle do tempo. Não é obrigatório se ter um gráfico de Gantt. Ele apenas ajuda, lhe dá uma possibilidade visual de compreender a duração das atividades e, neste caso aqui da figura, nós conseguimos até perceber a relação entre as atividades. Quando uma inicia, a outra termina. Temos aí a primeira atividade relacionada à segunda, à terceira e à quarta. E estas, por sua vez, relacionadas a uma quinta etapa. E como se faz a avaliação do que foi planejado e o que foi executado? Neste novo slide, percebe-se que o que foi realizado está na cor laranja e o que foi planejado está na cor verde. Então, na tarefa número 1, nada do que foi planejado foi realizado. A atividade demorou para começar e durou mais do que foi o previsto. Notem que na tarefa 1, a barra em laranja ela é maior do que a barra verde e ela está posicionada de uma forma não alinhada ao início da barra verde. Outro problema encontramos na tarefa número 2. Ela demorou a começar e ainda não terminou, e está durando muito mais do que o previsto. Por fim, as tarefas 3 e 4 não foram iniciadas, mas podemos já prever que elas também terão problemas. Esta seria uma das principais utilizações do gráfico de Gantt. Ele nos permite entender o quanto de tempo foi previsto e o quanto de tempo foi gasto. Nessa situação apresentada, haverá impacto nas tarefas 3 e 4, ainda que nós não vejamos as relações lógicas. Quero dizer, se a tarefa 2 é um pré-requisito
para a tarefa 3. E se esta tarefa 3 é pré-requisito à tarefa 4. Isto é apenas uma inferência de nossa parte, pois aqui nesta figura não apresenta nenhuma relação lógica. O modelo do gráfico de Gantt, de uma forma mais ampla, relacionando a duração das atividades, o início das atividades, o término. E sim, aqui percebemos se existem conexões lógicas. Então notem que na quinta linha, a atividade digitar novo texto, ela tem como predecessora a anterior, que é revisar texto da apostila. Uma depende da outra. Neste caso, se houver um atraso na primeira atividade, haverá impacto nesta segunda atividade. E assim seguimos. Na atividade número 21, reproduzir Xerox, ela tem como pré-requisito as atividades 1.1.1.4, a 2.4, 3.4 e a 1.211. Ela já tem uma importância maior. Então, é uma atividade que ela é um gargalo. Ela representa um ponto importante. Se houver um atraso nas outras atividades, haverá um impacto nesta. Na sequência, temos revisar as cópias. É a atividade que está diretamente ligada à antecessora. Este slide apresenta uma forma de se visualizar os gráficos de Gantt em um programa de gestão de projetos. Ele já vem com cores, já vem com relação lógica, a indicação de atividades antecessoras e a coluna à direita de vocês, aos que conseguem ver, está muito pequenininho a letra, o nome das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de cada uma das atividades. Isso pode ser importante também, porque ajuda a controlar a quantidade de horas trabalhadas por cada profissional, evitando com isso a sobrecarga, o acúmulo de funções por uma pessoa em relação aos demais participantes do grupo. Então, um comparativo. Para que servem os gráficos de marcos e os gráficos de barra? Bom, os de marcos já foi dito. Eles relacionam os principais eventos do projeto. Eles servem para reportar o andamento do projeto para o patrocinador, para o cliente, para o usuário. Ele dá uma visão ampla de como o projeto está. O gráfico de barras, por sua vez, ele mostra a relação do que foi planejado com o atual progresso. Se existir alguma disparidade entre esta relação, haverá necessidade do gestor do projeto agir buscando alternativas. Veremos quais seriam as possíveis alternativas no caso de um projeto que esteja fora do prazo, ou que esteja também muito avançado, é uma possibilidade, ou que ainda pode acontecer dele estar fora do orçamento. Qual é o cronograma de implantação do plano de negócio? O cronograma é uma forma de organizar as ações, as atividades para se alcançar o escopo previsto no projeto. Aqui cabe um parêntese, que se um projeto ele começa a avançar no desenvolvimento de um produto, um serviço que não está de acordo com o planejado, significa que nós temos um novo projeto. E para isso se faz necessário um momento de repensar o que se tem disponível de recursos, de prazo, e se discutir com os patrocinadores ou patrocinador a reforma de um estabelecimento. Se em determinado momento se pensa um layout diferente do que foi previsto, porque não se espera mais atender clientes naquele espaço. Se imagina fazer aquele espaço apenas para delivery. Aí teríamos que repensar o projeto, porque o que foi gasto até um determinado momento, o tempo que foi gasto, as condições que foram postas, elas foram elaboradas para um determinado escopo.
E o escopo mudou. Antes nós tínhamos um espaço que era para atendimento a clientes no próprio restaurante, na própria lanchonete. E agora nós estamos fazendo uma reforma de um espaço que será apenas para encaminhamento de encomendas, o delivery. Bom, seguindo aqui na nossa transparência. Os objetivos, eles devem estar dispostos de forma que se compreenda os gastos que serão a eles associados e também o tempo destinado para cada tarefa. Leve em consideração a complexidade da tarefa e as pessoas que estão a elas alocadas. Será que essas pessoas dispõem de experiência, dispõem de tempo, dispõem de conhecimento para a execução da tarefa? As metas, elas devem ser elaboradas de forma clara, que o entendimento seja compreensível e também compreender que as metas serão auditadas internamente e externamente. Os patrocinadores ou o patrocinador, as partes interessadas no projeto querem saber de que forma o projeto está avançando. E este relatório deve estar fundamentado nas metas que foram acordadas. O cronograma, ele é uma forma de se avaliar. Claro que não podemos dizer que o cronograma seja a única forma e que o fato de nós termos um projeto que esteja dentro do tempo significa que o projeto está sendo bem executado. É uma métrica, mas não é somente a principal meta. O cronograma, ele deve conter minimamente a data de início e de término. Lembrando lá das primeiras falas neste módulo. O projeto é um conjunto de atividades com início, meio e fim bem determinados. Por isso, o cronograma deve estabelecer o término previsto. Este término será em função de uma data que foi imposta pelo mercado, a necessidade de se inaugurar a loja antes do Natal, por exemplo. Isto é uma data imposta pelo mercado. Inaugurar determinada filial antes do Dia das Mães, é uma data também imposta. O caso de Copa do Mundo, também já falamos. A Copa do Mundo deve ser realizada no dia X, então é uma condição que não é negociável. Outras podem ser acordadas com o patrocinador ou com partes interessadas, conforme a situação social, econômica, financeira, etc. Há ainda também datas que são estabelecidas pelo governo, adequar-se a determinada legislação. Então, alguns empresários tiveram que fazer adequação ao uso de algumas máquinas de emissão de nota fiscal e por conta de regulamentação. O governo estabelece que a partir daquela data as empresas deverão não mais emitir documentos manuais, deverão ser documentos eletrônicos. E outra possibilidade são datas serem estabelecidas por força de contratos firmados com fornecedores. É o caso, por exemplo, de franquias. A representação clássica dos cronogramas é de uma forma muito simples, através de um gráfico que relaciona as atividades e o período de tempo, que pode ser em meses, semanas, dias, horas, enfim. Algumas organizações, a exemplo de entidades públicas provedoras de crédito, elas pedem o detalhamento do cronograma em função dos valores a serem realizados. Neste slide temos a relação da atividade, do tempo, no caso a relação é atividade mês, e o valor gasto por mês. Assim sendo, se consegue perceber o dispêndio ao longo do tempo e por atividade. Não é uma situação fictícia, isso de fato ocorre. O que se pode questionar é a precisão.
digo a vocês, pela minha experiência profissional, eu fui obrigado a trabalhar com um grau de precisão de superior a 95% em uma determinada empresa de grande porte. Fica a pergunta então, e quem não tem experiência, de que forma vai conseguir elaborar uma projeção desta qualidade? Recorrendo a profissionais e que possam colaborar na construção do cronograma. O importante é saber que o cronograma, assim como outras ferramentas utilizadas no projeto, são auxiliares na melhor forma de se gerir as atividades. Neste slide vemos o cronograma físico-financeiro, com um detalhamento ainda maior, levando em consideração a quantidade, as atividades, os valores e o período de tempo. Bom, eu não sei em Brasília, mas posso dizer a vocês, como projetista da Fundação de Amparo Pesquisa do Estado da Bahia, eu fui obrigado, sim, a apresentar esses valores previamente ao início de um projeto. Quando apresentei o SPI e o CPI, disse que nem sempre é bom a gente terminar um projeto abaixo do orçamento. Mas neste caso meu, o projeto que eu realizei para a FAPESB, foi muito bem-vindo, porque é um recurso público. O projeto terminou abaixo do orçado porque ele foi elaborado com uma referência de um valor da cotação do dólar. Como a cotação na oportunidade era abaixo da estimativa, houve um valor a mais de recursos que foram devolvidos, e isso foi motivo de elogios por parte do patrocinador. Como é que nós vamos elaborar uma estimativa se nós não temos uma experiência anteriormente? A gente vai buscar profissionais que já tenham conhecimento do objeto, do projeto que está sendo realizado. Caso isso não seja possível, vamos fazer uma aproximação do que nós conhecemos. Então, vou pegar aqui de novo o caso da reforma de uma área. Era um espaço que se tinha na organização, na empresa, e que vocês queriam fazer uma melhoria para atendimento à clientela. Em determinado momento, se viu que esta reforma parecia-se muito com uma reforma como se tem nas residências. Então, o que poderia se fazer é utilizar a reforma residencial, os parâmetros em termos de valores, de tempo, de materiais, na medida do possível, para a reforma do espaço comercial. É claro que um arquiteto vai ser um profissional valioso num momento como esse, um decorador, mas caso você já possua uma experiência prévia, pode e deve fazer uso destes dados. Um problema que nós temos com relação a estimativas, e não só com estimativas, com a gestão de projetos de uma forma geral, é a documentação. Ainda que exista desvalorização, ainda que exista inflação, entre outros fatores, nós podemos fazer um paralelo e, com isso, construir um projeto em função dessas experiências passadas, desses relatórios, desses documentos disponíveis. E aqui temos um ponto também curioso. O uso de reservas. Olha, na iniciativa privada é muito comum e é necessário, inclusive, se ter uma reserva de contingência. Tipicamente, é aconselhável que esta reserva não passe de 25% do valor total de um projeto. Uma boa reserva de contingência, ela deve estar entre 10% e 15% no máximo. Projetos públicos não é permitido, não se permitem reservas de contingência. Técnicas de estimativas de custos.
Como eu posso fazer a avaliação dos custos de um projeto? Eu posso olhar de uma forma ampla, geral, é o que se chama de top-down, de cima para baixo. Então eu tenho uma ideia do valor que eu tenho e, com base nesse valor, eu vou fazer a projeção das atividades, do tempo, dos valores de cada uma delas. Outra possibilidade é a de baixo para cima. É uma estimativa mais precisa, porque ela leva em consideração o detalhe de cada atividade, de cada material, do custo hora de cada profissional e por aí vai. A faixa de precisão, ela deve estar entre 10, menos 10, até mais 15% do valor projetado. Digo a vocês, é claro que nem todos os projetos nós conseguimos fazer uma estimativa de baixo para cima. Boa parte leva em consideração a de cima para baixo. A depender do projeto, a depender do contexto, a análise de baixo para cima, ela leva mais tempo, e tende a ser mais detalhada. Só que nem sempre esse detalhamento ele é garantia de que o projeto será bem executado. Vamos comparar neste slide as duas técnicas. Em verde, a de custos análogos e, em azul, a de baixo para cima. A premissa que nós temos é de que se trabalham 8 horas e meia por dia, durante uma semana de 6 dias úteis. Aí considerando o sábado também como dia útil. Nesse nosso projeto, que seria a elaboração de uma apostila para o curso, se fizéssemos com base em custos análogos, este projeto duraria bem mais do que se fosse por uma estimativa de baixo para cima. Se diria 85 horas, mas se fosse feita uma análise de atividade por atividade, estão aqui representadas nessas caixinhas, veríamos que no máximo o projeto duraria 62 horas. Veja o seguinte, a própria estimativa de baixo para cima, ela também consome horas. E elas não estão aqui incluídas nessas 62 horas. É o tempo de diagnóstico, é o tempo de análise. Se alguém já contratou um consultor, em geral, a consultoria ela passa pela fase do diagnóstico, mas existe também o pré-diagnóstico. E neste caso não se leva em consideração. Falando sobre projetos, se nós fôssemos fazer um projeto para o Banco do Nordeste, um projeto para o Desembahia, essas entidades exigiriam um modelo de estimativa de baixo para cima. Então nós gastaríamos um tempo para fazer o orçamento e este tempo, esse valor, se por exemplo vocês contratassem, que é muito comum isso, vocês contratassem um profissional para fazer o projeto, nem todas as organizações provedoras de crédito, nem todas elas consideram esse valor plausível de ressarcimento. O Banco do Nordeste, sim, ele até considera, em alguns casos, ele considera que o valor do projetista ele pode estar incluído no orçamento total. Mas outras entidades não. Bancos privados, por exemplo, eles não consideram que isso seja financiável. Comparativamente, quais as vantagens e desvantagens, primeiro, da estimativa de baixo para cima? Como dissemos, ela é um pouco mais precisa. Ela exige envolvimento das pessoas com o projeto, antes do projeto se iniciar. Isto porque você vai ouvi-las de acordo com a experiência de cada um e também com base em detalhamento, documentos existentes. Você vai buscar esses documentos, falamos que isso é um problema, né, na nossa realidade, nem todos são muito cuidadosos com documentos, com dados.
se fará também uma avaliação de como os gastos e o tempo, as métricas, serão controladas durante o projeto, de tal forma que estejam dentro dos limites previstos. Problemas. Quais as desvantagens dessa técnica? Se gasta muito tempo, como eu disse, tempo, dinheiro e pessoas para se pensar numa estimativa precisa. E na dúvida, o que acontece? Quando se vai pela experiência e as pessoas não têm muita experiência, acaba se arriscando um valor acima do que seria de fato. Então, o que a gente chama de chute. A pessoa acaba inflando as estimativas por não ter um parâmetro e ter receio de dar o palpite com valor abaixo do que será realizado. Outra situação, e aí voltamos à discussão sobre escopo. O projeto tem que estar bem definido e compreendido. Quando nós não temos uma definição plena de escopo, e isto não acontece logo no início do projeto. O refinamento do escopo, o detalhamento do escopo, ele se ocorre por volta ali das primeiras atividades de execução e de planejamento. Porque no início do projeto o que nós temos é uma ideia genérica do que deve ser o projeto. E esse escopo vai melhorando ao longo do projeto, à medida em que ele avança. E a estimativa de custos análogos? Quais as vantagens e desvantagens? Como dissemos, ela é mais rápida, porque você pauta por dados que já estão na sua cabeça, naquele momento. Ela não requer detalhamento das atividades, tampouco envolve a participação de pessoas da sua equipe ou da equipe que vai desenvolver o projeto. Ela visa atender apenas à ansiedade, expectativa de quem vai patrocinar. A pessoa que vai investir no projeto quer saber quanto mais ou menos um projeto como este deve custar. E aí se vem aquele valor mágico, custa X reais. Mas nem sempre esse valor de X reais é um valor que está com a precisão. E as desvantagens? Além da falta de precisão, nem sempre está disponível na equipe que vai desenvolver o projeto. Por vezes essa equipe é terceirizada e aí se precisa pagar para se contar com esse parecer. A estimativa paramétrica corresponde a modelos matemáticos utilizados para calcular as durações. São pautados em registros, dados históricos de projetos anteriores ou de outras fontes. As estimativas são mais precisas quando se dispõe de informações históricas precisas, arquivadas. Também quando existem parâmetros quantificáveis, objetivos. E quando o modelo é passível de escalonamento, isto é, quando ele funciona tanto para grandes projetos quanto para projetos menores. Alguns tipos de estimativa paramétrica. O diagrama de dispersão, ele estuda duas variáveis, tendo uma fórmula para resultados futuros, e a curva de aprendizado, que corresponde à forma que a organização tem de produzir mais produtos, de prestar mais serviços, aprendendo com mais escala, com o tempo. Isso faz com que produzir mais peças seja menos oneroso e com uma duração menor do que as primeiras iniciais. Não vamos aqui apresentar modelos matemáticos, porque o interesse é que se aprenda na prática. Vamos ver um exemplo agora aplicado à gestão de projetos. Cada pontinho desse corresponde a um tempo de processo. Qual a probabilidade de uma atividade terminar em 30 dias para este projeto? Vamos fazer então o seguinte: traçar uma linha na marca dos 30 dias
e contar quantos pontos estão abaixo da linha. Com isso, nós vamos comparar com o total de pontos. A resposta é a seguinte: a chance de terminar a atividade em 30 dias é de 77%. A gente contou a quantidade total de pontos e comparou com os que estão acima e abaixo da linha. Em 21 dias, a chance seria de 50%. Ao traçarmos duas linhas, que metade das vezes a atividade tem 21 dias de duração. E 90% de certeza podemos afirmar que a atividade terá duração de 55 dias ou menos. É uma outra forma de nós analisarmos a duração de um projeto. Vamos explorar ainda um pouquinho mais o diagrama de dispersão. Notem que essas duas áreas em azul bem claro, são áreas com pouca quantidade de pontos. Isto é, são poucas as atividades que foram concluídas neste período com esta duração. Quase nós não tivemos neste projeto atividades com 40 dias. E assim também é para o mês de junho e outros meses. Podemos dizer que a equipe de trabalho tem como valor recorrente, término recorrente, 20 dias, aqui o eixo dos Y, 20 dias. Esta é uma média a ser considerada. Algumas atividades tendem a ter concentração maior nos meses de agosto, setembro e outubro, com duração estimada de 20 dias ou menos. Outra forma também de analisar o diagrama de dispersão, ainda com base naquele gráfico, de quantas atividades foram previstas e quantas não foram previstas. Em números maiores, em preto, vocês veem as atividades que foram previstas. Então nós temos no mês de janeiro 9, no mês de fevereiro também 9, março 11, e aí sucessivamente até chegar no mês de setembro, com 13 atividades previstas. E as não previstas são aquelas que estão fora dos retângulos, são aquelas que estão acima dos 40 dias. Então, no mês de janeiro, nós temos uma atividade, está ali circulada. No mês de fevereiro temos 2 atividades. No mês de março, 3. E aí, sucessivamente. Existem duas fórmulas para se calcular. O método PERT, que aparece à esquerda do slide, e a forma utilizada ponderando os fatores. O método PERT é o mais aceito na gestão de projetos. Nós podemos utilizar para várias situações. Vamos ver no slide seguinte o comparativo entre eles, comparando o método primeiro, que é o método PERT, em azul, com o método de estimativa pessimista, é o método verde, está na quadrícula verde. Hipoteticamente, nós teríamos um projeto com 4 atividades. A estimativa pessimista, provável e otimista para cada uma delas está aí relacionada. Notem que o cálculo, levando em consideração o método 1, ele tende a ser sempre superior ao método 2. Agora, é importante também considerar a probabilidade de ocorrência de cada um desses métodos. Como estabelecer o tempo máximo e o tempo mínimo? Temos aqui 3 veículos, o veículo X, o veículo Y e o veículo Z. No primeiro ano, o veículo X fez um percurso em 7 horas, o veículo Y em 8 horas e o veículo Z em 6 horas. Nos 4 anos consecutivos, as medições também foram realizadas para os 3 veículos. Notem que o veículo X, no 5º ano, teve a duração, percurso teve uma duração de 5 horas. O veículo Y, no último ano, 6 horas. E o veículo Z
o melhor resultado? 4 horas. Se nós fôssemos ponderar todos os valores encontrados nos 5 anos, vamos aqui à tabela à direita de vocês. Vamos contar quantas vezes a duração do percurso foram 4 horas. O veículo X conseguiu a duração de 4 horas no terceiro ano. O veículo Y em nenhum dos anos. E o veículo X conseguiu atingir 4 horas. O veículo X conseguiu fazer o percurso em 4 horas apenas uma vez. O veículo Y em nenhuma das vezes. E o veículo Z 2 vezes. Portanto, a duração de 4 horas tem frequência igual a 3. 3 vezes foram conseguidas. A duração de 5 horas foram conseguidas 4 vezes. 6 horas, 3 vezes. 7 horas, 3 vezes. 8 horas, 2 vezes. Aí fica a pergunta. Podemos então considerar que a duração do percurso é 4 horas, 6 horas, 7 horas, por ter sido a mais recorrente, ou a duração do percurso é 5 horas, por ter tido a maior frequência. Tempo para vocês pensarem um pouquinho. Vamos lá. O que é que vocês acham? 4, 6, 7. Aí o que é que a gente faria? Faria uma média, somaria 4 mais 7, 11, dividido por 2, 5 horas e meia. Então essa seria a duração. Bom, se for por este cálculo, nós teríamos a duração de 5 horas, que teve frequência 4, como a mais provável para o trajeto. Pois é, quem disse que a duração deve ser 5 horas e meia, não está de todo errado, mas a resposta correta, a duração é 5 horas, porque foi a mais frequente, apesar de não ter sido a mais recorrente. Se nós formos considerar qual é o tempo mínimo para o trajeto, diríamos tempo mínimo, 4 horas. Qual é o tempo máximo para o trajeto, 8 horas. E qual é o tempo médio? 5 horas. Esta seria a definição. Para que tudo isso? Vamos ver aí no slide seguinte, quando se fala da estimativa de duração das atividades. Este exemplo dos veículos ajudam a ilustrar o método de estimativa de tempo. No eixo dos Y, nesse gráfico, vemos a frequência das atividades mais comuns. No caso, a atividade que tem como tempo de duração 10 dias é a mais frequente, seguida da que tem duração de 20 dias e, em terceiro lugar, a que tem como duração 15 dias. São atividades mais frequentes. Lembram que no exemplo anterior, as atividades mais frequentes eram a de 5 horas, seguidas pelas de 4, 6 e 7. Nós não tínhamos um desempate. Qual é o caminho crítico do projeto? Bom, a primeira pergunta é: o que é caminho crítico? Caminho crítico é a sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto, que determina a menor duração possível. A forma de se calcular o caminho crítico é através de diagramas de rede. O diagrama de rede pode ser de várias formas. Existem vários tipos de diagramas de rede. E o que vem a ser diagrama? O diagrama de rede são representações esquemáticas das atividades do cronograma do projeto e das relações lógicas entre as dependências. São
identificadas as atividades previstas e se elas podem ser feitas em sequência ou em simultâneo. A representação deve estar por ordem cronológica das atividades, de tal forma que se compreenda a dependência entre elas e a geração de um caminho crítico para o cronograma. Neste slide, temos um exemplo de diagrama de rede. O exemplo foi construído com base lá naquele modelo que tínhamos de elaboração, aquele projeto de elaborar uma apostila para um determinado curso. À esquerda do slide, vemos as atividades com números e o diagrama apresenta somente os números. Na primeira linha, temos 4 atividades em sequência. E assim, temos nas 2 outras linhas posteriores. Somente a 4ª linha é que se tem uma atividade isolada, que é a reprodução de Xerox, atividade 1.2.1.1. Quando falávamos sobre cronograma, dissemos que provavelmente esta seria uma atividade-chave. Sim, ela é uma atividade-chave porque a reprodução de Xerox, para esta atividade, convergem todas as demais. Qual seria então o caminho crítico? O caminho crítico deveria levar em consideração as trilhas que tivessem atividades com maior duração. No caminho crítico, a folga, o espaço para se ter ajustes no cronograma é 0. Então, qualquer atraso em uma das atividades geraria um atraso no projeto como um todo. Com relação aos tipos de diagramas, temos vários métodos. O primeiro a ser explorado é o método do diagrama de setas, também chamado de MDS. Ele utiliza caixas ou retângulos, chamados de nós, para representar as atividades. Cada uma das atividades é ligada à outra através de flechas, setas, que mostram as dependências. O importante desse tipo de diagrama é que algumas atividades, chamadas de atividades fantasmas, são aquelas que não têm duração. Temos que utilizá-las para dar condição de outra ser realizada. Vejamos. A atividade H, que corresponde às instalações hidráulicas, ela possui uma relação lógica, uma atividade fantasma, com a relação com a atividade I, carpintaria. Não é uma atividade obrigatória. Neste projeto, por alguma razão, o gestor compreende que a carpintaria depende de alguma forma das instalações hidráulicas. E aí, portanto, aparece esta seta pontilhada. Outra relação fantasma existe entre a atividade de instalações elétricas com as instalações hidráulicas. Notem que a instalação elétrica, neste exemplo, ela está ali sozinha, isolada, acima do diagrama. Mas a relação que ela tem com a atividade H. E a outra é a pintura externa com a atividade J, que é a pintura interna. Pretendem contratar um pintor e este pintor ele deve desenvolver as 2 atividades durante um mesmo período, mas elas não são dependentes umas das outras. Daí porque ter esta linha pontilhada de vinculação. Se diz que é uma atividade fantasma. Compreendam então a atividade fantasma como sendo um preparo, uma forma que não é obrigatória, mas ajuda no desenvolvimento do projeto. Diferentemente do método de diagrama de setas, o diagrama de precedência ele não apresenta as atividades fantasmas. O que nós vemos são somente as relações de dependência
conforme a precedência. Então, se vocês forem utilizar o OpenProj, por exemplo, não terá condição de se perceber, de se incluir atividades fantasmas. O OpenProj, assim como outros programas para gestão de projetos, eles, em geral, tendem a recorrer ao MTP, método de diagrama de precedência. Eles vão apenas apresentar as atividades com as relações lógicas previstas. Temos aqui um exemplo de como utilizar o MDP. E aqui já um aviso: as atividades previstas para o Moodle, elas vão pedir a vocês que façam diagramas de precedência, estudos de duração de projetos com base neste diagrama. Então vamos lá. Aqui nós temos à esquerda do quadro as atividades descritas, de A até a letra E, a relação lógica indicada como precedência e a duração de cada uma delas. Com base nesses dados, construímos o diagrama à direita. Temos no início a atividade A vinculada à atividade C e D. E abaixo temos a atividade B vinculada à atividade E. A pergunta, aí, acima esses números, acima da letra A, da letra C, D e E, B, estão as durações de cada uma delas. Então a atividade A dura 4 dias, 4 horas, o que seja. A atividade C dura 3. A atividade D tem duração 2. A atividade B de bola tem duração 6. E a atividade E tem duração 5. Pergunta: o caminho crítico qual é? Bom, já está aí fácil, está identificado na cor vermelha. O caminho crítico corresponde àquele mais longo, que é encontrado pela soma da duração de cada uma das atividades. Portanto, é o caminho BE, pois a atividade B dura 6 e a atividade E dura 5. Com isso, nós temos uma duração de 11 nessa trilha. Acima, se nós fôssemos considerar a duração do caminho AC, nós temos 7, 4 mais 3. E a trilha AD de dado tem uma duração 6. Aqui vamos avançar um pouquinho no entendimento. Quanto tempo nós podemos atrasar a atividade A sem comprometer o projeto, a duração total do projeto? Qual é a folga da atividade A? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá. A atividade A, ela pode atrasar até o tempo estabelecido pelo caminho crítico. O caminho crítico dura 11. A atividade A está na trilha AC, que dura 7, e está na trilha AD, que dura 6. Então, a atividade A pode atrasar em até 4 unidades de tempo. Porque se ela durar até 8 unidades de tempo, ela estaria dentro do prazo máximo, que é o caminho crítico. Aí uma pergunta: e podem existir mais de um caminho crítico? Sim, podem existir mais de um caminho crítico. Se a atividade A, por exemplo, durar mais do que 4 unidades de tempo, digamos, se ela durar 5 dias, aí haverá uma mudança do caminho crítico. O caminho crítico passará a ser o caminho AC. Por que usar o diagrama de rede? Não é obrigatório o uso da ferramenta, porém, ela ajuda na visualização da relação lógica entre as atividades. A diagramação permite se perceber se existem atrasos no desenvolvimento das atividades. Outra
possibilidade é se compreender a quantidade de pessoas, de profissionais, alocados às atividades e, com isso, evitar a sobrecarga de alguns em detrimento do relaxamento de horas para outros. Evitam-se também pressões desnecessárias no atendimento aos prazos, uma vez que, já se sabendo previamente quais são as datas limites, pode-se melhor planejar o desenvolvimento das atividades. Este clima é necessário para que se possa desenvolver o projeto com mais serenidade, evitando erros por conta da urgência e da preemência de demandas de última hora. Vale destacar que o diagrama de rede deve ser utilizado apenas para projetos. Se você tem na sua loja, no seu empreendimento, na sua empresa, processos contínuos, o diagrama de rede ele não vai ajudar. Aí é a limitação da ferramenta. Ela somente é aconselhada para projetos. Vejamos neste outro slide quando usar os gráficos disponíveis. O gráfico de marcos ele é útil para se comunicar com partes interessadas, com patrocinadores ou com chefias. Ele ajuda a compreensão de etapas. O gráfico de Gantt ele é recomendado para se comunicar com o time, com a equipe que está trabalhando no projeto. Ele ajuda a avaliar o progresso das atividades, como vimos. E o diagrama de rede, por sua vez, ele serve para mostrar as dependências entre as atividades, destacando o caminho crítico. O método caminho crítico, também chamado de CPM, é aquele que permite as atividades fantasmas. E outra possibilidade é a técnica de avaliação e revisão de programas. A sigla em inglês é PERT. Ele é utilizado quando a duração é dada por distribuições estatísticas. Vamos falar um pouquinho mais sobre o método caminho crítico. Esta técnica ela determina o início mais cedo e mais tarde que uma atividade pode ter. Qual é a característica deste método? A estimativa. Com base em experiências passadas, pode fazer uma estimativa de quanto a atividade do projeto irá durar. Aí fica novamente a pergunta: tá, mas e se eu não dispuser de estimativas passadas, se esse for meu primeiro projeto, se não tiver especialistas na área do projeto que eu quero desenvolver? Bem, aí se vai fazer por aproximação, se vai usar exemplos, como nós citamos, se vai trazer a partir do entendimento de baixo para cima, aquela lógica bottom-up, quer dizer, você vai fazer análise de quais atividades e quais durações o projeto deve ter. Em função disso, a gente tem um dimensionamento do projeto total. A data mais cedo que uma determinada atividade pode ter e a data mais tarde de início que ela pode ter. A data de início e data e de término, elas devem conter uma espécie de reserva. Nesta tela, vemos a descrição de cada um dos campos do PERT. O início do projeto, os marcos, o código da atividade. Falamos que este código é atribuído eletronicamente pelo próprio software e não quer dizer necessariamente que seja uma sequência lógica, não há uma hierarquia nisso. As atividades que não estão no caminho crítico ficam na linha preta, então elas têm uma folga que pode ser utilizada. Todas as atividades que estão no caminho crítico estão em vermelho. Conflitos podem ocorrer se uma atividade tiver similaridade com outra. E aí pode acontecer do projeto ficar com 2 caminhos críticos ou mais. A última linha apresenta a data do início da atividade e a data do fim da atividade. O PERT tem um método de cálculo para se estimar as folgas livres e totais. O que é uma folga livre? É o quanto uma atividade pode atrasar sem atrasar o início mais cedo da sua sucessora direta.
E o que é uma folga total? É quanto uma atividade pode atrasar sem atrasar a data final do projeto. Vamos ver o cálculo no slide seguinte. Como é que se faz este cálculo? Primeiro, se seleciona a data de início mais cedo para a primeira atividade. No nosso caso, é 10. E aí vai se somar a esta data, 10, a duração da atividade. Então temos 10 mais 11 igual a 21. O 21, que é a estimativa mais tarde do início da primeira atividade, corresponderá ao início mais cedo da segunda atividade. Então vejamos, o 21 termina a primeira atividade, é transportado para a caixa da segunda atividade. A segunda atividade tem duração de 9 dias. E aí nós calculamos da seguinte forma: 21 mais 9 igual a 30. O início mais tarde da segunda atividade é 30. Esse valor é transportado para a última atividade do projeto, tendo a sua data de início mais cedo, sendo 30. A duração da última data do projeto é 15. Somamos 30 mais 15 e encontramos 45. 45 corresponde à data mais tarde de início da última atividade do projeto. Este 45 é transportado como sendo também o tempo mais tarde de término do projeto. E aí vamos fazer o cálculo de trás para frente para determinar as outras datas. 45 menos 15, que é a duração da atividade, é igual a 30. 30 será a data de término mais cedo da última atividade do projeto. Bom, a partir deste dado, nós vamos agora bifurcar. O 30 será transportado para a segunda atividade e para a terceira atividade, no que diz respeito a término mais tarde. Vamos lá para a atividade de cima. Então nós temos 30 menos 9, que é a duração da atividade, igual a 21. E temos abaixo 30 menos 5, que é igual a 25. Este 25 corresponde tanto ao início mais cedo quanto ao término mais cedo. E aí, só fica faltando calcular desta atividade o início mais cedo, 25 menos 5 é igual a 20. Este 20 é transportado para a primeira atividade, que será o término mais tarde, 20 menos 11 igual a 9. Bom, ficou confuso? Está complicado? Não se preocupe. Esses cálculos são efetuados automaticamente pelos softwares. Não há necessidade de se fazer nenhuma conta neste módulo. Como se acha a folga livre e a folga total neste projeto de duração de 18 dias? O caminho crítico está destacado em amarelo. Ele tem o início, 0 dias, e aí nós temos a atividade A, a atividade C, G e H como o caminho crítico. Notem que atividade A, início mais cedo, 0, duração 7, então o término mais cedo é de 7. Este 7 é transportado para o início mais cedo da atividade C. E aí fazemos a conta, 7 mais 6 igual a 13. Esse 13 é do término mais cedo da atividade C, corresponde ao início mais cedo da atividade G, 13 também, mais 3, que é a duração da atividade G, igual a 16. Esse término mais cedo da atividade G será o início mais cedo da atividade H. 16
mais 2 igual a 18. Portanto, 18 é o término mais cedo da atividade H e também o término mais tarde. O término mais tarde, lembrando, é a duração do projeto. Esse projeto tem 18 dias de duração. Aqui nós já fomos direto para o resultado, mas na prática teríamos que fazer o cálculo, se fosse uma atividade manual, teríamos que fazer o cálculo de cada uma das atividades, do início mais cedo, do término mais cedo, início mais tarde e término mais tarde, para saber qual era primeiro o caminho crítico e depois poder avaliar qual seria a duração total do projeto. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Vamos fazer um exercício. Determine o caminho crítico considerando o quadro disposto. Vamos lá, vamos à obra. Quem conseguiu fazer o exercício? Está aí. De uma forma bem simplificada, o caminho crítico é dado pela atividade A, C, F e G. É exatamente a linha que está no centro. Aí. Nós temos que primeiro fazer o cálculo para frente, em verde, e depois fazer o cálculo retornando. Notem o seguinte, na atividade F, o término mais tarde da atividade F é 29. 29 também é o término mais tarde da atividade E e também da atividade D de dado. Qual é a duração desse projeto? Quantos? A duração desse projeto é 34 dias. Acertou quem disse 34, porque corresponde ao término mais tarde da última atividade. Tudo bem? Vamos em frente. Um outro exercício. Vejamos. A atividade A inicia imediatamente e tem uma duração de 3 semanas. A atividade B começa depois da atividade A, dura 3 semanas. A atividade C inicia após a atividade A e dura 6 semanas. A atividade D de dado inicia após a atividade B de bola e dura 8 semanas. E a atividade E inicia após a atividade C e D, tendo como duração 4 semanas. A primeira pergunta é: qual é a duração do caminho crítico? Segundo, qual é a folga livre e a folga total das atividades B e C? E a última questão é: o trabalhador alocado na atividade C é substituído por outro, menos experiente, e a duração passa a ser de 10 semanas. De que forma o projeto será afetado? Vamos lá. Vamos lá, retornando aqui para o resultado. Quem disse que a duração do caminho crítico era atividade A, B, D, E, com 18 semanas, acertou. Atividade B tem folga livre igual a 0. Para a atividade B, folga livre igual a 5 para a atividade C. Aí ficam os cálculos. Tem duas formas de fazer os cálculos, tá? Pode ser levar em consideração o início mais tarde e o início mais cedo, ou o término mais tarde menos o término mais cedo. São duas fórmulas igualmente válidas. E a última pergunta era com relação ao trabalhador que foi alocado na atividade C e foi substituído por outro. A duração passou a ter 10 semanas. Então qual é a resposta? A atividade C passa a durar mais 4 semanas e o total será de 17 semanas, não havendo impacto no caminho crítico. Isto porque a atividade C não está no caminho crítico. Notem o seguinte, a atividade C, mesmo demorando um pouco mais de tempo, tendo uma duração de 10 semanas, 10 semanas são... Originalmente a atividade C durava 6
semanas e passou a durar 10 semanas. Ela teve um acréscimo de 4. Então, a folga livre de C era 5. Até 5 semanas, a atividade de C poderia atrasar sem ter qualquer problema. E neste caso, a mudança de um trabalhador por outro acarretou no aumento de 4 semanas. Portanto, 4 semanas é inferior às 5 semanas calculadas na folga livre. O que é uma boa prática com relação ao PERT? Primeiro, deve-se questionar se as pessoas, os recursos, os equipamentos, as máquinas e matéria-prima estão disponíveis. Porque se houver qualquer atraso no provimento destes insumos, destes recursos, o projeto será prejudicado. Outra pergunta: superposição de atividades em algum período, sobrecarregando mais alguns dos trabalhadores em relação a outros? Por que está havendo superposição? É porque os trabalhadores são mais ou menos experientes do que outros? Ou porque eles estão disponíveis e outros não estão disponíveis? As datas são exequíveis, estão dentro de uma realidade, então não adianta você querer fazer um projeto com datas que vão passar por cima de situações locais. Por exemplo, aqui no nosso estado nós temos algumas datas festivas que não tem em outros e vice-versa. Outro ponto também, para que o PERT seja bem elaborado: há conhecimento das atividades que serão realizadas? Tem alguma atividade que não foi pensada e só na hora do projeto é que se pensou na atividade, se viu que havia necessidade de realizá-la? Alguma atividade terceirizada ou alguma que foi removida indevidamente? E por fim, as durações. Elas estão corretas? Elas foram estimadas de que forma? De baixo para cima, de cima para baixo? Qual foi o método? Qual a probabilidade de ocorrência destas atividades? Nesta tela eu trago para vocês um programa gratuito que ajuda a construção de gráficos e diagramas de rede. O link para acessar está disponível no Moodle. Vamos iniciar e eu convido a vocês a baixar o programa e que nós possamos fazer aqui um teste de como utilizar o OpenProj para os nossos projetos. Na dinâmica que propusemos para este módulo, o OpenProj pode ser útil. Como é que ele funciona? Ele está todo em português, é muito simples. À esquerda de vocês temos um exemplo de atividade, o nome da atividade, a duração de cada uma delas, o início e término. E se ela possui predecessoras. Enquanto vocês baixam o programa, vamos dar uma olhada primeiro nos tipos de elos entre as atividades. O primeiro tipo de elo é o início vinculado ao término. Então, uma atividade predecessora finaliza para que a sucessora inicie-se. Temos aí o exemplo do slide. O telhado de uma casa somente pode ser construído quando as paredes tiverem sido erguidas. O segundo tipo é a atividade término a término. Isso significa que elas devem ser executadas ao mesmo tempo, porém a conclusão não precisa ser simultânea. Um exemplo disso é a finalização de um folheto promocional. A finalização do layout e o término da produção do texto não precisam ser necessariamente ao mesmo tempo. Outro tipo é o início a término. Um exemplo que temos é a substituição de um equipamento. O antigo deve permanecer em operação até que um novo esteja funcionando para se evitar problemas na prestação dos serviços. E por fim, o tipo início-início.
São atividades que podem ser desenvolvidas em paralelo. Um exemplo disso é a instalação de rede de computadores. Voltando agora para o OpenProj. Ao clicar em cada uma dessas atividades, você consegue colocar o tipo da precedência, com base naquele slide anterior que nós vimos. Então essas siglas que tem aí, elas correspondem aos tipos de elos entre atividades. Bom, na sequência, vocês podem explorar um pouquinho. Com base nesse banco de dados que eu vou deixar também à disposição aí no Moodle, vocês podem fazer alguns testes. Ao clicar em exibir e depois em rede, nós conseguimos perceber o diagrama de rede deste projeto. Em vermelho está o caminho crítico. Notem que o OpenProj já ajuda você a perceber quais são os principais problemas, quais são as atividades que precisam de maior atenção. Avançando um pouquinho, clicando em ferramentas, alterar período de trabalho, vejam que nós temos a possibilidade de personalizar o calendário. Nós conseguimos assim dizer quando são dias úteis, quando são feriados, quantas horas por dia, se vocês vão trabalhar 8 horas, se a sua semana terá 5, 6 dias, quantas horas diárias. Isso pode ser feito, marcação dia a dia. E esse calendário ele pode ser exportado. Se você desejar utilizar em outros projetos, o calendário já fica pronto. Atualizar o projeto em situações críticas, que faltam profissionais, que faltam matéria-prima, que faltam equipamentos. Então devemos pensar no projeto de uma forma mais ampla. Do início, por exemplo, nesse caso nosso, em fevereiro, até dezembro. Qual é o nível normal considerado para esse projeto? Aqui, no nosso exemplo, seriam 30. Sendo o máximo de 50. Qualquer coisa que falte nesta linha, ou seja, abaixo de 30 e acima de 50, nós precisamos buscar a melhor adequação dos recursos. E como isto é feito? Deve-se buscar o equilíbrio evitando picos, quer dizer, situações extremas nas quais se utilize em excesso ou se use em pouca quantidade. No gráfico anterior, tínhamos, por exemplo, no mês de fevereiro, uma quantidade muito pouca de uso de recursos no mês de fevereiro e de setembro até dezembro, ao passo em que no mês de maio e abril eram os períodos mais utilizados no projeto. Devemos pensar como efetuar as mudanças em função da disponibilidade dos recursos, para evitar custos excessivos. Um exemplo disso, você contrata um profissional, prestador de serviço, e só vai utilizá-lo em poucas etapas do projeto. Deve-se evitar que esse profissional fique ocioso. Portanto, aquele exemplo que demos do pintor, ele iria pintar a área externa e a área interna de um empreendimento. Regras heurísticas ou modelos matemáticos podem ser utilizados também. Isto significa que computadores, softwares podem ser úteis na hora de fazer o nivelamento. Algumas perguntas muito comuns com relação a projetos. É possível existir mais de um caminho crítico? Sim. Quando isto ocorre? Quando algumas atividades têm duração similar e folga próxima a zero. É bom que isto aconteça, que exista mais de um caminho crítico no projeto? Não, não é bom porque aumenta o risco. Você precisa de uma atenção maior para os caminhos críticos, para as atividades. Isso significa provimento de recursos adequados. O caminho crítico pode mudar? Vimos que sim, é possível, a partir do momento em que existem situações de um profissional com menos qualificação, com menos experiência, ter que desempenhar uma atividade. E com isso, por ele não ter o conhecimento, a atividade se torna mais longa,
mais onerosa, podendo até afetar a duração total do projeto. Qual é a folga de um caminho crítico? Geralmente zero. Por que geralmente? Porque podem existir folgas 1 e esta folga 1 ser o caminho crítico. Necessariamente não é zero, é próximo de zero. E pode existir folga negativa? Eu já havia comentado isso. Sim, é o caso de um projeto que está atrasado, um projeto que está fora do prazo. Deve-se deixar o projeto com uma folga negativa? Não. Deve-se usar técnicas de compressão. O caminho crítico pode passar por uma atividade fantasma? Sim. A atividade fantasma indica dependência entre atividades, apesar dela não ser obrigatória, e a atividade fantasma ela só pode ser visualizada em um determinado tipo de diagrama. Por que incluir uma atividade fantasma em um diagrama de rede? Porque ela indica dependências entre as atividades. E o diagrama de rede muda com a data, a mudança da data final do projeto? Não. Deve-se usar opções de compressão para determinar a nova data e alterar o diagrama de rede, se for aprovado pelo Comitê de Mudanças, que é o comitê constituído por pessoas que estão na gestão do projeto, isso no caso de grandes projetos, e representantes do patrocinador, dos clientes e outras partes interessadas. Quando há necessidade de fazer uma mudança, de tornar um projeto dentro do tempo, o que é que a gente pode fazer um projeto melhorar em termos de duração? A primeira técnica é a técnica de compressão. É alocar mais recursos às atividades do caminho crítico, sem alterar o escopo. É óbvio que isso implica em aumentar o custo. Nós vamos aumentar a quantidade de pessoas que vão trabalhar em uma atividade, em um determinado período de tempo. Por exemplo, horas extras. Vamos pegar pessoas e trabalhar um período de horas extras. Vamos colocar mais máquinas para realizar uma determinada atividade. A quantidade de máquinas a mais, em um tempo mais curto, implica em custo maior. Deve-se analisar as compensações entre custo e prazo para saber se vale a pena, aquele chamado custo incremental. Se uma unidade a mais vai gerar ganhos para o projeto, porque do contrário, essa compressão será apenas onerosa e não vai alterar o projeto de forma significativa. Outra forma que se tem de mexer nos prazos sem alterar o escopo é o paralelismo. Significa desenvolver atividades em paralelo, em simultâneo, normalmente as que seriam realizadas em modo de sequência. O que é que pode acontecer? Pode gerar retrabalho, porque as atividades podem não ser perfeitamente realizadas. Elas podem ser desempenhadas por pessoas com menor conhecimento, menor qualificação e, com isso, prejudicar a qualidade do produto ou do serviço que está sendo desenvolvido no projeto. Este tipo de técnica aumenta o risco e o custo. Vejam que das técnicas que nós dispomos, nenhuma delas é isenta de risco e isenta de problemas. Neste slide, temos a comparação das técnicas com o que seria uma atividade normal. Na primeira linha, a atividade normal seria um projeto com 15 dias, ou 15 semanas, o que seja. Na técnica do paralelismo, nós fazemos uma sobreposição. Notem aí, a atividade 4 e 5 estão sobrepostas a outras duas, que seriam desenvolvidas, porque nós tivemos um problema, né? O gerente, o gestor do projeto, disse que a atividade 4 e 5 estavam atrasadas. Por conta disso, uma equipe complementar veio colaborar desenvolvendo a atividade 4 e 5 em turno extra, por exemplo. Da mesma forma, as atividades 7 e 8 estão atrasadas. Mais máquinas, mais pessoas atuando para se agilizar o projeto. E a técnica de compressão. Neste caso, nós estamos reduzindo a quantidade de dias
mas aumentando a quantidade de trabalhadores ou aumentando a quantidade de máquinas, de equipamentos, de materiais disponíveis. Enfim, o que nós temos são duas situações que envolvem risco e envolvem custo. Boas práticas na gestão de projeto, no que diz respeito a controle do tempo. Primeiro, determine as atividades que serão realizadas. Isto deve ser fundamentado no estudo do projeto, no conhecimento do projeto. Se não existem na organização, na empresa, especialistas, pessoas que conheçam o que será desenvolvido, busque ajuda externa. Segundo, faça uma sequência da relação entre as atividades a serem desenvolvidas. Faça uma estimativa de recursos, de materiais, equipamentos e pessoas para cada uma das atividades. Faça um levantamento probabilístico da duração de cada atividade. Tente identificar o caminho crítico do projeto. Avalie diariamente ou regularmente o atingimento de marcos do SPI e do CPI também. Defina a responsabilidade para o controle e acompanhamento das atividades, bem como de quem serão os responsáveis pela correção de problemas caso eles surjam. Chegamos aqui ao final desta exposição. Há muita coisa que poderíamos ter comentado, mas em virtude do tempo disponível, optamos por centralizar a discussão em dos aspectos mais relevantes à gestão de projetos, que no caso é o controle do tempo. Existem outros indicadores a serem avaliados, como citamos. Porém, como está previsto na ementa, neste módulo tivemos apenas a gestão do tempo como fator primordial. Que nós possamos explorar em outros cursos os aspectos relevantes à gestão de projetos. Forte abraço. Vamos agora conversar sobre as dúvidas que vocês tenham sobre a apresentação.